Fala gatão, fala gatona, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Fala Gatão. Eu tô aqui hoje com o Padre Edson da paróquia Santo Antônio do Gopoúva, né, padre? E o padre é um entusiasta da musculação. A gente tá aqui para conversar um pouquinho sobre a nossa fé e sobre a musculação também, tá? A gente vai tirar umas dúvidas com ele aqui. Minha família mandou umas perguntinhas para passar para ele, dúvidas simples, né? Tá Dúvidas simples sobre a certo. nossa fé. E vamos falar um pouquinho sobre a musculação, seu treinamento, o tempo que você treina, Sim. as- a- o concílio lá da vida de padre com os treinamentos, se você faz dieta, se não faz, a gente vai ter um papo sobre isso. Fica à vontade, tudo bem, padre? Tá bom, Flávio. É uma satisfação estar contigo aqui no podcast. Fala, gatão. Então, fala, gatão, né? Estamos aqui para ajudar vocês e ter essa participação aqui. Legal. Parabéns, né, pelo aniversário de sacerdócio, né? 17 anos, padre. Sim, no último domingo, dia 21 de setembro, eu completei 17 anos de sacerdócio. 17 anos eu sou padre. Foi o senhor, padre Weber, padre Marcelo, E padre Francisco padre Francisco. Gomes, isso. Fomos ordenados no mesmo dia, né? Pela imposição das mãos sacerdotais do saudoso Dom Luiz Dom Gonzaga Luiz. Bergonzini, né? Nós somos ordenados lá no ginásio do Tomeuzão. Parabéns. E eu tenho uma dúvida já sobre a ordenação. O que quer Certo. dizer o gesto do padre ficar deitado de bruços, né, durante a cerimônia? Quando ele deita de barriga para baixo, Sim, sim. tem um simbolismo, tem Tem alguma um coisa? significado, né? Ali significa que o padre morre para si e ele se levanta para uma nova vida, né? Morre em Cristo, né? Para começar uma nova vida naquela vocação, naquele chamado. Então é uma morte. Esse gesto também tem na Sexta-feira Santa, quando o padre Sim, recorda a morte de Cristo, né? E o padre se prostra, né? sim, Deita, lembrando da morte. Então ali é um morrer para si, para renascer para Cristo na missão, no chamado, que legal, muito né? bonito. Todo padre é chamado a morrer para si, para ser Cristo na vida da comunidade, né? Legal. Por isso que a cor da batina é preta, né? É, O padre ali, a cor preta, né? Eu estou usando um clergyman, né? Mas tem esse significado, quer dizer, eu devo morrer para mim mesmo, para o meu pecado, para mim mesmo, né? Para deixar o Cristo renascer, né? Se manifestar na minha vida através dos meus gestos. que legal. E às vezes a gente participa da missa, participa até da cerimônia de ordenação de alguns padres também, mas a gente não sabe exatamente o que é cada coisa, né? É, As coisas acontecem, a gente tá ali, você sente o clima, você participa da missa, mas não sabe exatamente mas tem esse significado, é um simbolismo, né? muito bonito. Agora vamos falar sobre musculação. Ai, ai. Quando você começou a fazer musculação? Era jovem, já mais idade? Pelo Hum, tamanho, desde jovem, né? Não, eu comecei a. Eu entrei na academia pela primeira vez quando eu já era padre. É interessante, né, que antes de ser padre eu não gostava Não de gostava. esporte. Nada, nenhum Nada, eu esporte? sempre fui aquele cara que fugia da aula de educação física. Eu nunca gostei muito, porque eu era muito tímido, É, né? Então eu era aquele rapazinho vergonhoso, né? Eu não gostava muito de mexer com o corpo, né? E de onde eu vim, lá da minha família, no bairro, não havia academia, não existia essa coisa de musculação, academia, eu não conhecia esse mundo. Então eu cresci num ambiente que não se falava disso. Isso é de que região que você é? A minha família de origem é do bairro da Vila Fátima, em Ah, pertinho, Guarulhos. pô. É, Ah, Vila lá em casa. Barros. É, Mas década de 80 a gente não ouvia falar de não, pouquíssimo, academia, né? Tinha né? academia mais pra cá, E né? assim, na minha família também ninguém praticava esportes. Eu nunca ouvi falar de academia, nem de peso, nada, nada, né? Então, quando eu me ordenei em 2008, eu estava, vamos dizer assim, sobrepeso. Tava meio fortinho, Igual diz né? o Arnold Schwarzenegger, né? Vamos transformar essa preguiça É, em músculos, né? então assim, eu acho que os anos de seminário, né? Durante 10 anos eu me dediquei ao estudo, né? Então, eu fiz o curso de filosofia, teologia, né?
Então, assim, foi um período assim, de muita correria, muito Muito estudo. acadêmico e pouco físico, né? Isso, e assim, no seminário a gente tinha educação física, mas não era assim, uma coisa muito organizada, né? Bater uma Sistematizada. bolinha. Era mais para descontração, para o convívio, né? E ainda não havia essa cultura da necessidade do esporte na vida religiosa entre nós, né? Então era mais na brincadeira mesmo, para convivência. E aí, quando eu saí do seminário, me ordenei em 2008, já estava um pouco obeso, né? Com sobrepeso. Eu senti a necessidade da mudança, né? De comportamento, do estilo de vida. Foi assim, uma vez eu precisei subir uma escada, eu subi, mas perdi o fôlego. Com uma sacolinha de mercado, né? Aí, naquele dia, me deu um estalo, Flávio. Eu falei assim, eu preciso mudar. Eu tô com 28 anos, eu não posso ficar assim. E aí eu comecei, assim, a me preocupar com essa questão da saúde, né? Eu falei, não, eu estou com 28 anos, estou com o corpo de alguém mais velho, assim, né? Não tenho, sei lá, não tenho Fica saúde, até não sem disposição, tenho, né? não tenho disposição, não tenho ânimo, né? Tenho a fé, mas o corpo tá podre. E é o templo do espírito, né? Então eu falei, não. Aí eu comecei a procurar ajuda. Inicialmente eu procurei uma nutricionista. E aí eu procurei e fiz a minha primeira dieta, né? Mas sem treino ainda. Sem treino. Eu fazia apenas caminhada. Então eu caminhava no bairro, caminhava no Bosque Maia, fazia aquela caminhadinha suave. Depois, com o tempo, me surgiu uma pessoa na paróquia que hoje é meu amigo, né? Que é o Wesley Ribeiro. Ele é personal, né? E ele, na época, era meu paroquiano na Vila Augusta, na paróquia de Santo Antônio do Gopoúva. Não, Santo Antônio da Vila Vila Augusta. Augusta. Na Vila Augusta, né? Você gosta de Santo Antônio, né? Só trabalhei em Santo Antônio. Hoje eu estou no Gopoúva. Daqui a pouco você vai em Santo Antônio do Parque. Mas não Só falta o sei, né? parque. E eu trabalhei lá na Vila Augusta durante quase 10 anos. E o Wesley já trabalhava. E aí ele me convidou, né? Me chamou para entrar na academia, Fazer um treino. fazer um treino. Por Posso acaso falar? era aquela academia do lado da igreja? Não. Não. Posso falar o nome da Lógico, academia? pô. Pelo amor de A Deus. primeira academia que eu entrei na minha vida foi na Academia Sanches. Santos, a academia é ótima, né? Isso, foi na academia. Ali começou. Ali tem a cultura muito forte da natação, né? Isso. Aquela. E aí o Wesley, ele se colocou à disposição para treinar comigo. Então eu comecei a Aí foi. treinar com ele, né? 3 de 12, aquele treininho básico. Na verdade, assim, eu tive que me adaptar, né? Àquele universo do esporte, né? Mas Então, hoje você não faz mais treino de 12, né? Pelo tamanho que você não. treina, você treina puxado, né? Aí foi uma mudança, né? Que eu fui fazendo aos poucos, né? Então foi ele que me levou para Legal. academia, né? Então isso foi em 2008, É. né? E hoje você treina como? A série, série 3, ABC, ABCD, AFGH, como que é? Essa série monstro, músculo por dia? Hoje eu treino 6 vezes na semana, um grupo muscular por dia. Um grupo por dia. É, Aí destrói, vai lá e destrói o músculo. treino de exaustão. Tem que ser assim, para ficar desse tamanho tem que ser assim É, mesmo. Parabéns. e assim, o Wesley me colocou na academia, mas eu não me lembro por qual razão ele saiu da academia. Eu não sei se ele mudou de emprego, até hoje eu não me recordo. E aí eu fiquei sozinho. Eu fiquei um bom tempo assim treinando e me dedicando ao emagrecimento. Eu perdi muito peso. Eu tinha uma barriga que dá para colocar a mão assim. Sério? Dava, eu ficava assim, ó. Eu consegui perder muito peso. E aí eu fiquei E você era magro. jovem, né? Aí não sobrou não sobrou pele, não sobrou nada. Não, Você era jovem, nunca precisei fazer nenhuma cirurgia, nenhum processo você foi cedo, né? estético Ser para jovem isso, ainda né? correr atrás, né? E aí eu perdi aquela barriga, aquele sobrepeso, fiquei animado, Pô, comecei a gostar da academia, criei o ritmo, né? O costume de ir para academia. Aí teve uma época que eu comecei a observar, né? Que tinha uns caras gigantes na academia, né? Os como é que caras eles treinam? Vou ver, né? e aí eu vi os caras competindo, os caras pegando peso, os caras fortes. Falei, cadê? Eu também quero Quero ter aprender, resultado. quero ver o que eles estão Eu fazendo. quero aprender, eu quero ter resultado também. E aí eu fui atrás da informação, né? Até hoje eu me lembro uma vez que eu até participei lá na Sanches de um campeonato supino.
aquele momento ali foi decisivo, sabe? Porque eu falei, putz, meu, eu consigo fazer Era um isso, né? supino de fazer uma repetição só ou aquele que fazer várias repetições com o máximo, o peso do corpo? Eu não me lembro assim exatamente como é que era, já faz tempo, né? Eu sei que era um campeonato assim, ia subindo a carga, ia fazendo. Ah, tá. Aí começou baixinho e ia subindo, né? Ah, Aí aquele momento ali, eu falei, poxa vida, né? Eu posso superar o que eu já tenho, melhorar, sim. né? Aperfeiçoar. E aí, Que essa é a briga da musculação, você melhorar com você mesmo. Você não tá disputando isso. com ninguém, né? É, Tá sempre disputando com você mesmo. é. Aí eu procurei ajuda. Aí eu conheci um outro amigo que já estava inserido Já tá mais em. nesse universo aí do fisiculturismo, né? Aí eu comecei a pesquisar, comecei a entender. Aí ele se colocou à disposição para me ajudar, que é o Cleiton. Cleitão. O Cleiton, né? Aí o Cleiton Como é me. que chama a academia dele? Hoje é Leve Leve Fitness, Fitness. mas na Isso. época que eu treinei, a academia dele se chamava Fênix. Fênix, né? A academia lá na. Não existe mais essa Ele era no academia, Jardim né? Adriana, né? Era na, acho que, Avenida Rouxinol. É, no Jardim Adriana. Isso. E Agora ele tá lá aí, no Cumbica, né? isso. O Cleiton me ajudou na transição do treino básico O treino maromba mesmo. pro treino de maromba. E aí nós ficamos 2 anos só na adaptação, começando, adaptando meu corpo para as Pra cargas. carga pesada. E aí nós Você faz treinamos. muito agachamento, você faz muito agachamento básico, levantamento terra, essas coisas você gosta de fazer, não? Hoje eu não faço tanto levantamento terra por causa que eu já tive que operar a coluna também, Eita, né? você Mas já tá um fiz, ciborgue, então. mas já fiz muito, né? Agachamento eu continuo fazendo, né? Só retomando, né? O Cleiton fez essa passagem, né? Então ele me preparou e aí, assim como o Wesley, chegou um momento que ele me deixou sozinho. E aí eu comecei a treinar por conta. E aí eu fui pedir ajuda para alguns profissionais do esporte, passei por algumas assessorias, né? Posso dizer o nome também dos Lógico, pelo professores, amor de Deus, né? pode mandar brasa. Teve uma época que eu fiquei com o Lacerda, de Guarulhos, e hoje eu tô com o Tasso. O Tasso é meu coach. Tá, E onde que ele treina? Acho que eu conheço ele. o Tasso, ele É. treina em todo lugar. Ah, Ele não tem um não lugar tem um lugar fixo, né? fixo. Não, 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 mas ele tem vários alunos em várias academias, né? E aí eu faço parte do time, que é o Tasso Team, Tá? Ah, então, né? então por isso que eu Isso. conheço. Deve ter pessoal camiseta, essas coisas a Com gente certeza. Tem muitos. acaba vendo, é. O Tasso já acompanhou bastante atleta, né? Então eu fui fazendo essa jornada, né? Aí eu comecei a mudar, né? Eu passei desse treino mais básico, de emagrecimento, né? E aí eu comecei a treinar pesado, eu comecei a me interessar, pesquisar, conhecer melhor. Passei por alguns médicos, fiz muita coisa errada, muita burrada. É, treino E errado, a aí gente eu, eventualmente vai isso, aí, aprendendo no erro, aí né? eu fui aprendendo, né? No, então assim, eu nunca parei nesses anos todos. Eu só parei quando teve um ano que eu precisei fazer uma cirurgia de descompressão de hernia de disco. Eu fiz também essa danadinha aí. Aí eu tive que parar 1 ano e meio, né? Fiz mais Foi bom pra você? fisioterapia. Foi muito bom, não tenho mais dor nenhuma, treino normalmente. Né? Aí eu fiz, eu tenho, ainda fico com as dorzinhas ainda, mas eu consigo treinar, treino até jiu-jitsu, né? Então, assim, é uma jornada que começou lá em 2008, né? E sigo até hoje aí treinando pesado aí, gosto muito, faz bem pra mim. Legal, parabéns. Tem que ter um escape, né, até pro emocional, pro desgaste do dia a É, dia, né? O padre recebe muita informação de pessoas que vêm trazer as demandas, ele precisa ter um lugar de respiro, né? Além da é, fé, além da oração, é, é um lugar físico de. o meu trabalho é, assim, especialmente com a mente, né? É, Claro que é na fé, sempre na fé, com a sim. fé, né? Por Cristo, mas é sempre com a mente, né? O atender as pessoas, o ouvir as pessoas, o presidir, o falar, o pregar. Então, para mim, o momento do esporte, o momento da academia, é o momento que eu trabalho o corpo, né? Que é o tempo do Isso. Espírito Santo. Então, ali, para mim, é o momento da Você cansa o saúde, corpo e descansa a mente na é o hora, né? momento da saúde, o cuidado do corpo, o tempo do Espírito Santo, mas é minha válvula de escape e para mim se tornou um hobby, entendeu? Eu gosto de treinar. Dá pra ver. Pelo sorriso que você fala, Eu dá pra ver gosto, eu gosto, eu que é paixão gosto. mesmo. Pode fazer uma perguntinha aqui, Eu padre. gosto. Ó, tem uma coisa que eu e meu filho Pedro, a gente tem muita dúvida, Hum. que é a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, o do Oriente. Ela tem ligação ou ela está totalmente separada? Elas têm uma ligação porque ambas tiveram a mesma origem, né? Então elas se separaram no decorrer da história por várias questões. Distância?
a distância, a geografia, questões políticas, né? Questões de autoridade, né? A Igreja Ortodoxa não reconhece o Papa, né? O papado, né? De Roma, né? Eles têm um patriarca próprio, né? Uhum. No decorrer da história se dividiram as duas. Então, em último caso, eu estou num lugar que não tem igreja católica perto, mas tem uma igreja ortodoxa. A missa é válida pra gente? Depende. Tem que ver se realmente naquele local os sacramentos, né, são compreendidos da mesma forma que a Igreja Católica Romana, entendeu? Legal. É E, importante sempre considerar, principalmente se falando em questão de Brasil, né? Porque hoje em dia tem igreja de todos os tipos, né? então, e do Brasil E ainda tem a Igreja Católica Brasileira, né? que é Que às vezes outra. ela se apresenta até só a Igreja Católica e as pessoas estão lá, às vezes, pensando que é a Igreja Católica. Às vezes, eu acho que eu já vi acontecer isso Mas é um outro grupo, é é uma outro outra grupo aí. religião. Isso, Aí até não é tem nada a ver, é uma não, coisa totalmente apartada, não tem nada a ver com a Igreja separada. Católica Romana, não. Sim. E o senhor, então, do treino agora? É, o senhor tá com 25 anos? Quantos o senhor tem agora? Já Ah, tem uma idade 32? eu Quantos já anos sou você um tem? senhor É um já, tô com senhor 45 anos, 45. 45 anos. E esse treino puxado, esse treino até exaustão, te consome quanto? Assim, te consome muito? Você tem uma boa recuperação? Eu tenho tido, eu Você faz a acredito, dieta boa para ter uma boa recuperação? faço uma dieta, inclusive estou em cut. Ah, sim. Tô aqui morrendo de fome. O que que a gente não faz, né, por causa da É definição, isso né? aí. Não, eu tenho feito a dieta direitinho, faço suplementação, direitinho, conforme manda os mestres aí. E acompanha com médico ou acompanha nutricionista? Eu não, assim, quem me assessora em relação aos treinos e alimentação é meu coach, o Tasso, Sim. né? Os médicos eu vou passando, né? Pelo menos uma vez por semestre, eu procuro o médico, faço um check-up, faço uma avaliação, vejo Eu, como tá o eu sangue, tenho um sobrinho que tudo. ele tá na pegada do senhor, é o Raul. Um beijo, Raul. O tio te É. ama, tá? E ele é o cara, assim, cara, que tá todo mundo comendo tudo e ele tá no frango com arroz. Você é assim também ou você dá as escapadas forte? Nesta fase aqui não dá pra errar, né? Até um mês e meio atrás eu tava no Booking, né? É. Eu tava com 115 quilos. Agora eu tô com 105. Quer dizer, eu perdi 10 quilos agora, Mas você é né? regrado. Nessa fase aqui, você Eu tenho procurado ser, sabe? Tô ali certinho. tá com vontade de comer um bolinho, reza um Eu, terço. eu sou metódico, né? Sabe? É meu jeito. Eu sempre fui É. assim, certinho, né? Gosto de seguir as regras, Aham. a programação. E aí eu sigo as orientações aí do meu coach em relação à alimentação. Não fujo, não. Não foge. Inclusive, até o pessoal da paróquia já sabe? Quando tem, Nem, nem inventa quando tem uma bolinho. reuniãozinha, eles levam lá uma H2O, levam um queijinho branco, sabe? Uma coisinha mais leve pra gente poder comer. Às vezes tem uma reunião, o pessoal prepara lá um franguinho grelhado, uma saladinha. Aí a gente leva na esportiva, o pessoal tira sarro um do outro. Mas eu não deixo de participar de nada, Flávio. Se alguém me chama para ir numa casa, eu Você vai. vou. Se me chamam para ir numa festa de aniversário, eu tô presente. Mas assim, eu vou ponderando também, né? Eu procuro não levar a vida também é, de maneira exagerada, né? Porque senão a vida fica chata também, né? Sim. Porque, por exemplo, no meu caso, eu não vivo disso, né? Eu sou um padre, né? Então eu tenho vida social, né? Então eu convivo com as A vida em pessoas, né? comunidade, né? É claro, né? O cara convida no domingo pra ir na casa jantar, É, almoçar, aí é. você É que o dá pessoal da uma... minha paróquia já me conhece. Então eles já estão acostumados assim comigo, né? O pessoal até brinca, Chama pro né? treino. Em vez de chamar É, pra comer a lasanha, chama pro treino. às vezes o pessoal até exagera, até o pessoal acha que eu não como nada, né? Quando eu falo assim que eu como um pão, não, a pessoa come pão? Eu falei, como, é? Normal, né? Na época do Boca eu tava comendo 3, 4 pães, agora eu tô comendo metade. Então, assim, o pessoal já entendeu, já leva no esportivo na brincadeira. Mas eu acho importante ter esse equilíbrio, né, no Sim. esporte, né? Não ter esse fanatismo, né? Porque pelo menos no meu caso, minha vida não é só isso, né? Eu tenho outras dimensões das quais eu não posso abrir mão, entendeu? Então eu tenho que estar bem para a missão, né? O foco da minha vida é a missão, é a evangelização. Mas o esporte, enquanto ser humano, me faz bem. Então eu aproveito, Sim. me faz Mais bem. uma perguntinha aqui, ó. São sinais que tem na missa que às vezes o fiel ele passa às vezes uma vida frequentando a missa e às vezes ele não se atenta, né? Ele faz, ele repete, mas não tem muita noção do que está fazendo.
Os 3 cruzes que a gente faz na hora do evangelho, da leitura do evangelho, né? A gente faz a cruz na testa, a cruz na boca e a cruz no peito. Ela é o sinal da Santa Cruz? A gente fala pelo sinal da Santa Cruz, levando os dedos Isso, inimigos? Ou isso. é outro sinal, tem outro sentido? Então, esse gesto, vamos dizer assim, eles são bênçãos preparando a nossa vida, nossa existência, nosso corpo para receber a palavra de Deus, né? Uhum. Pelo sinal da Santa Cruz. Quer dizer, abra minha mente para essa palavra que vai ser anunciada, né? É, sobre a boca, né? Quer dizer, que eu possa proclamar, né? No coração, que essa palavra encontre no meu coração a terra boa, né? E- Então, eu não preciso falar exatamente o que eu falo quando eu faço sinal da Santa Cruz. Eu posso pensar igual o senhor está falando aí, que abra a minha Não, é mente. que essa oração é a oração da igreja, Ah, entendeu? tá. É a oração que, assim, todos fazem, né? Conforme o costume, a tradição, pessoal. Nós fazemos essa oração, entendeu? Ah, mas eu faço ela pensando da forma que que o senhor acabou de dizer, ou só faço o sinal da Santa Cruz mesmo? Pelo O sinal sinal da da Santa Santa Cruz, Cruz, faço ela livrai-nos Deus dos da nossos forma inimigos. É isso. tradicional. Isso, essa é a fórmula, vamos dizer Aham. assim, né? Mas é esse sentido, né? É uma bênção, né? Ó, a Uhum. mente, os lábios, a boca e o E o coração coração. para receber a palavra de Deus, né? Legal. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor da Santa Missa. Os padres vestem uma estola, né? Maestola. Estola. E ela varia de cor. Depende de uma época, Depende do tempo do tempo litúrgico. Do litúrgico. tempo litúrgico. E quais são? Tem rosa, tem verde, tem vermelha, tem branca, é isso? É. Vamos tentar, Mais ou menos, vamos não lembrar tem. aqui as São cores muitas principais. cores, Se né? eu esquecer alguma, vocês me perdoem, Tranquilo. tá? É que assim, a Igreja Católica, ela tem um calendário próprio, né? Que é um outro calendário à parte do calendário civil, Sim. né? Que é o calendário litúrgico. Então, esse calendário litúrgico celebra as festas e os momentos importantes da vida da igreja, da pessoa do Cristo, da Virgem Maria e dos santos, né? O centro desse calendário litúrgico é a Páscoa. Então tudo gira em torno da Páscoa. Aí nós temos o Advento, que é o tempo de preparação para o Natal, que é a cor roxa, né? Então neste Advento o roxo significa, né, preparação, chegada, expectativa, né? Temos o tempo do Natal, que é a cor branca, né? A cor do Cristo sempre é o branco ou o dourado, né? Às vezes é meio amarelo, né? É. Amarelo, dourado, são cores que representam o Cristo ressuscitado, né? O Cristo que é luz, né? Depois nós temos do tempo do Natal, nós temos o tempo comum, que celebra o dia a dia da vida do Cristo, a sua missão, o anúncio do reino, os seus milagres, as suas palavras, as suas curas. Chamamos de tempo comum, né? No tempo comum, a cor que simboliza esse tempo comum é o verde, né? Alguns dizem esperança, né? É o tempo comum. Depois, nós temos o tempo quaresmal, né? O tempo quaresmal, que é o tempo de preparação para a grande festa da Páscoa. Mais uma vez aparece o roxo, mas com uma ênfase mais na penitência, na conversão dos pecados, no arrependimento, mudança de vida, porque se medita a paixão de Cristo. Novamente nós temos o branco, mas com o tempo pascal, que é a glória, né? É, temos a ressurreição de Cristo, a cor branca novamente, né? E aí depois aparece o verde novamente. Então, assim, o tempo comum nós Ai. temos, é, acredito que 2 vezes, né, que aparece, né? Antes da Páscoa, depois da Páscoa, aparece mais uma vez Então, toda vez que o padre está com uma o cor, verde. é o tempo, É um tempo tempo específico, né? específico. É, Então, tudo tem sentido, né? tem Não é que o sentido, padre, né? eu quis pôr Não, verde hoje, não é assim. A né? Igreja Católica tem uma Tem ordem, uma né? ordem, né? Tem um significado, né? Então, o roxo, né? O roxo significa penitência, preparação. O branco, Cristo, né? A ressurreição de Cristo, a glória de Cristo, né? É, o verde, o tempo comum, né? Sim. O dia a dia da vida de Cristo, o anúncio do reino. Nós temos também a cor vermelha, que sempre faz uma alusão ao Espírito Santo, aos mártires também, que deram sua vida pelo Cristo. Acho que essas são as cores principais, né? Legal. Nós temos de vez em quando na liturgia, acho que uma vez no Advento e uma vez na Quaresma, a cor rosa, que representa a alegria,
né? É meio salmão até, meio rosa, É meio a cor salmão. rosa, eles falam róseo, né? Que expressa a alegria da chegada do Cristo e a alegria da conversão. Então aparece também ocasionalmente na liturgia. Muito bom. Mas essas são as cores principais. Hoje em dia tem aparecido um pouco de azul, mas não é oficial, né? Mas sempre que aparece é uma menção à Virgem Maria, né? Hum, É. Mas quando as festas da Virgem Maria normalmente são a cor branca também, né? agora vamos pro treino de novo. O, Treino. o treino de. O que o senhor faz hoje é um treino puxado, exaustivo. Aham. Mas é sempre carga máxima? O senhor varia tensão? Sei lá, mais metabólico com muita repetição? É mais tensional com peso mesmo? Mistura os dois? Tem alguma coisa desse tipo? Como que seria? Atualmente o meu treino é assim, né? São vários exercícios, né? Sempre com carga alta, no Alta, limite, máxima? sempre, Ah, né? Então vamos supor, hoje eu fiz o treino de costas, né? Aí eu fiz, vamos pegar, por exemplo, a remada convergente. sim. Então era 4 séries, né? Duas de 10 e duas de 8. Você vai aumentando a carga e Sempre. É sempre na carga máxima. carga máxima, sempre progredindo. Pode dar aquela roubadinha ou tem que ser aquele Não, não, perfeito? não. Retinha a coluna sem se Pô, mas o Arnold mexer. roubava pra caramba, cara. O Arnold, Não, não. você vê os os grandes fisiculturistas roubam pra caramba, cara. Você vê os caras. Mas eu não tô no Ninguém nível faz muito deles ainda, perfeito. né? Eles têm músculo pra Tem roubar, eu muito, ainda né? não tenho Tem muita ainda. lombar pra poder roubar a Não, carga. não, ainda tô começando, eu sou peixe pequeno, Eu então tô brincando, porque eu tenho que treinar direitinho com a lombar ruim. eu faço Quando eu treino é certinho lá. direitinho. Então, o meu treino normalmente é assim. Vamos para mais uma aqui, ó. Bora. Após a leitura do Evangelho, a gente pode bater palma ou a gente não pode bater palma? Tem paróquia que eu vou que fica bem o silêncio, eu acho até bem gostoso. E tem paróquia que eu vou que o pessoal bate palma e tal. Esse assunto, Tem. Flávio, é um assunto polêmico, É, tá? Polêmico em qual sentido? Talvez algumas pessoas vão escutar o podcast e vão dizer, não, o padre tá errado, o padre tá certo, tá? Eu acho que quando chega no assunto palmas, tem muita questão muito pessoal, né? Mas o que a gente precisa considerar é o seguinte, no rito não existe a palma, tá? Se você for ao pé da letra, é proibido, sim. ou não existe, tá? Então isso não faz parte. Agora, o que a gente precisa considerar é que em alguns lugares, algumas comunidades veem isso como um sinal de manifestação de alegria, de acolhida, né, de fé. Então, o que precisa considerar, ao meu ver, na minha opinião, é que precisa considerar o ritmo, o jeito, a religiosidade daquela comunidade. Local. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso. Pode ser, Flávio, que você esteja numa missa gregoriana. Não vai Não tem. caber uma palma numa missa gregoriana. Não vai caber uma palma numa missa de sétimo dia, porque todo mundo está com o espírito de saudade, de tristeza, de luto. Mas pode ser que você esteja numa comunidade mais popular e ali as pessoas, para elas isso é aceitável, né? O que é preciso um padre e a equipe de liturgia prestarem atenção é que esses gestos, né, eles estão além, né? Eles não podem ferir a liturgia. Tem uma coisa que eu aprendi no tempo de seminário, uma pergunta, faz sentido? Sim. Então, acho que precisa considerar tudo isso. Então, dizer pode, não pode, eu acho que a gente pode cometer algum crime desrespeitando a espiritualidade ou até a orientação do bispo local, né? Porque o bispo é sempre o legislador, né? O grande responsável pela liturgia, né? Então, acho que precisa considerar esses aspectos, né, nessa questão, entendeu? Então, eu prefiro não dizer pode, não pode. Não está no rito, mas tem que considerar os aspectos da comunidade. Mas quando eu vou na missa e a missa é uma missa mais, sei lá, mais serena, assim, eu hoje gosto mais. No passado, era mais jovem, eu gostava da missa mais agitada, Sim. né? Que tivesse uma música mais animada. Hoje em dia eu tô velho, né? Então eu já prefiro uma missa mais calma, tranquila. Uhum. Né? Às vezes na mesma paróquia tem o padre que tem uma missa mais animada e tem o padre que tem uma missa mais tranquila, né? Isso é normal ter, né? Às vezes na mesma paróquia acontece, né? É, acon- Acontece. na verdade, a missa é sempre a missa, o Sim, sacramento é o mesmo.
O que varia é a forma de expressar a espiritualidade, né? Sim, Então a gente percebe assim uma diferenciação, por exemplo, nos estilos musicais, o tipo de assembleia, porque uma coisa é você estar com uma assembleia comum, né? Outra coisa é você estar com um grupo de crianças, com jovens. sim, Então isso acaba influenciando bastante. Mas acho que o importante é a gente compreender de fato a essência do significado da Santa Missa, que vai além até do aspecto musical. sim. Porque assim, o que que é a Eucaristia? Né? É a presença do Cristo no pão e no vinho consagrados, né? Então, assim, é a essência, né? Então, a música, tudo que ocorre ali tem que levar Convergir para aquele momento, a né? isso, né? Então, acho que, assim, a questão musical, ela tem que colaborar para que os fiéis possam, de fato, adentrar no mistério. Mas também a gente precisa considerar também que existem diferentes espiritualidades, né? Sim. Então, Flávio, particularmente, eu gosto muito de respeitar a espiritualidade das pessoas. Eu aprendi que a gente precisa rezar com as pessoas. Então, eu como padre, eu sempre procuro entender como que aquela comunidade reza, como que ela gosta de expressar, né? E você como padre, você vai acompanhando as pessoas e respeitando as regras, as Sim. rubricas, vai orientando, vai ajudando o pessoal a seguir direitinho, né? Mais uma As perguntinha aqui, orientações, padre. Mais né? uma perguntinha aqui sobre a missa ainda. Uhum. Tem locais que a gente vai que eu acho bacana, mas eu não sei se eu deveria fazer uma outra missa. Por exemplo, vou lá na missa, chego lá, tem confissão no horário da missa. Eu vou lá e vou me confessar. Aquela missa tá valendo para mim? Eu teria que ir em outro horário de outra missa. Ah, essa Às vezes questão, dentro da igreja, no mesmo eu tempo. É, sei. Essa é uma questão bastante delicada, né? Se a gente for considerar a missa como um rito completo, o ideal é você participar daquele rito. Por quê? O ritual da Santa Missa tem, né, os ritos iniciais, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Se você estava em outro momento ou fazendo outras coisas, você deixou de participar, né? E tanto a palavra quanto a mesa eucarística são importantes, né? Mas entra naquela questão, né? Tem alguns lugares que tem isso, tem né? o Então, mesmo esquema é, da palma, vai. então acho que precisa considerar quais são as orientações do bispo local para Local. isso. É. Mesma coisa o terço, né? Tem gente que reza o terço durante a missa. Então, Tem, é a mas mesma coisa ou não? Ou não? eu acho que assim, é uma outra questão. A pergunta é: convém quem está rezando o terço na hora da missa tá focado na palavra? É. Entendeu? Porque esse costume de Isso rezar era coisa mais antiga, né? Na época do latim, não é isso? isso, porque as pessoas não entendiam latim, não conseguiam entender, né, o que era dito, então elas faziam outras orações, as devoções. Mas essa prática hoje lá não tem muito sentido. O ideal é que o cristão católico, numa Santa Missa, ele preste atenção à palavra, reze com a sua comunidade, participe dos ritos e celebre a Eucaristia, focado ali naquele momento. O terço, as devoções podem ser vividas em um Em outro outro momento. momento, ou após, ou antes, sem nenhum problema. Tá, padre, vamos lá Entendeu? pro treino. Como é que é a sua dieta hoje? Minha dia. Não, hoje ela tá no book, né? Não, tô no Tá no cut, cut. tô Então no conta ela no cut. cut. Tô fraco aqui, ó. E... então, a no cut é melhor. O que você faz de dieta hoje? Você quer saber o que eu tô comendo? Como que é a dieta? É 6 vezes no dia? É, Deixa eu calcular é aqui. bem restrito? É assim, eu tô numa transição, né, do booking pro cut. É. Então a coisa ainda vai piorar pro meu lado. O meu treinador lá, o coach Hoje eu ainda disse, tenho energia para dar risada. é, Semana que vem eu vou estar o nervoso. coach disse que depois vai mudar minha dieta. Então hoje eu faço uma refeição de manhã, primeira refeição, o café da manhã. Eu como uma proteína, né? Normalmente Os eu ovinhos. 3 ovos, né? E aí tem um carboidrato. Eu optei, né? Tem várias opções Uhum, no meu cardápio, mas eu optei por comer metade de um pão ou uma fatia de um pão de forma, né? Um né? pão integral. Então, e uma fruta. Normalmente eu uso mamão. Aí eu tenho aquela refeição no meio da manhã, Antes do almoço, né? antes do almoço, que é uma refeição pequena, normalmente uma dose de whey e uma fruta. Uma fruta. Normalmente a banana, né, filho, para dar um pouco mais de sustância. E eu vou treinar. Normalmente Vamos eu lá. treino na hora do almoço, né?
Eu vou para a paróquia, atendo o trabalho e vou treinar. O almoço, hoje eu estou consumindo 200 gramas, não, 180 Nossa, gramas, passando fome, padre. 180 gramas de proteína, carne ou frango e 150 gramas de arroz. Só. E legume à vontade, salada à vontade. Para quem comia. Mas você é o cara que legume à vontade mesmo e come ou legume à Não, eu vontade eu não como como, nada não, porque eu eu não como. gosto? Não, Flávio, eu como todos os dias eu como legume. Eu vou alternando. Um dia eu como jiló, um dia eu como abobrinha, É chuchu, que você fala pro meu filho brócolis. assim, legumes à vontade. Meu, eu não come um. Não, o legume, além de ser bom para a saúde, né? São fibras, traz vitaminas, né, para o nosso corpo. Aí à tarde eu tenho uma refeição menor. Hoje eu ainda não tive, por causa da nossa correria da paróquia, reunião, mas normalmente uma proteína, mas um carboidrato, né? Eu costumo usar o queijo branco. Como. Acho que são 100 gramas, eu acho, de Mas é na régua queijo. mesmo, pesadinho, ou já tá no Peso, não. olhômetro já. Não, minha alimentação é toda Toda pesada. pesada, na Isso. régua. Aí eu como ali, lá, 120 gramas de queijo, ali 100, 120 gramas de queijo. Normalmente eu como uma banana também, uma fruta. Tô me afastando do pão, né? Aí à noite eu tenho a última refeição, que é o jantar, né? E aí é igualzinho a hora do Não é almoço. mais à vontade, ele é igual ao almoço. É igual ao almoço, né? E você passa bem, passa fome? Neste Agora, momento, né? agora eu já me acostumei. Já me acostumei, mas os primeiros 15 dias para mim foram bastante sofridos. E você faz algum aeróbico? Todo dia. Esteira, escada, o que que você faz? Normalmente eu faço esteira, não faço muito escada não por causa do meu joelho, né? Né? Eu tenho um pequeno desgaste, então eu vou mais na esteira Vai na reto. caminhada, vai corrida, Eu vou na esteira rápido. Mas, caminhada forte. mas não chego a correr, né? Eu evito de correr por causa do meu joelho. Também tem as limitações da idade, né, que foram aparecendo, né? Você é jovem, você é jovem. Então eu ando rápido, né, num ritmo mais constante, né? E tem dado efeito. Tá funcionando bem, Tá né? funcionando, Dá pra já, perceber. já sequei, já sequei 10 aí para começar. Foi rápido secar esses 10? Comigo foi. Quanto tempo você acha que... 45 dias. Caraca, cara. Caramba, você tem um metabolismo de garoto, de criança. Oxa, filho, treino pesado, amigo. Treino pesado, alimentação adequada e suplementação, né? Agora fazer mais uma perguntinha da igreja aqui, ó, sobre Vamos a lá. nossa fé. Essas perguntas estão muito polêmicas, Não, né? tá não, pô. Tá não. Tá não, perguntinha de boa. O nome da nossa igreja é Igreja Católica Apostólica Romana. O que quer dizer, assim? Por que ela é romana? E tem algum significado nesse meio das palavras ou não? É Então, só... a palavra católica foi, assim, ela foi colocada É pela... porque ela é romana, os romanos que queriam acabar com a Igreja Católica, Não, né? mas a questão é a seguinte, o cristianismo passou a se chamar católico porque significa universal, né? Santo Inácio de Antioquia, nos primeiros séculos, chamou a igreja de católica. Então, quer dizer, o Cristo veio para todos os povos. Ele é Cara, acho tão universal. bonito a história da igreja. Tudo que É, você fala, o pessoal conta assim, igual você está contando agora. O jeito que você está falando é tão bonito, e até o seu sorriso fica tão bonito não, contando a da palavra igreja, cara. católica é E do... dá um. Eu não vou lembrar agora, É, né, o século exato, né, mas é bem no começo, né? Isso está escrito, né? tem muita história bonita e a gente não sabe, não conhece, né? Católico, quer dizer, universal. Ela é romana porque o apóstolo Pedro, né, foi martirizado na cidade de De Roma. Roma. Então, ali se tornou um lugar simbólico para todos os cristãos, né? Então é romana porque a sede da igreja está em Roma, aonde o apóstolo Pedro foi crucificado de ponta cabeça nos Montes Vaticanos, E entendeu? o legal é que, assim, Roma queria acabar com a igreja, né? E a igreja Então, tá fincada lá em Roma, então, mas né? uma coisa é o Império No Império Romano, Romano, né? outra coisa, Não a cidade de Roma, isso. é. Então, uma coisa era, Império era o Romano, Império Romano, outra coisa era a comunidade cristã, sim. O entendeu? Império Então, Romano queria acabar, destruir, e ela foi é, encravada ali, né? Justo em Roma mesmo, é. né? Então tem essa questão, né, das origens da igreja, né, romana, por conta desse martírio, né? E ali a comunidade se estabeleceu e ali se torna o centro, né, a sede, né,
do cristianismo, né? E o Pedro tá lá embaixo, né? São Pedro tá lá embaixo. Tá a igreja de São Pedro, ele tá embaixo da igreja de São Pedro. Na Basílica de São Pedro, em Roma, lá no subsolo, tem um Com a túmulo. pedra fundamental, né? Tem ali o marco, né, do Legal. local, conforme a tradição, ele foi morto. A Legal. igreja, a Basílica de São Pedro, é construída em Em cima cima do do túmulo túmulo dele, de Pedro, né? Por isso, Basílica de São Pedro, São Pedro. Mais uma entendeu? perguntinha aqui, ó. Por que que o domingo é sagrado pro católico? Por que que ele tem que ir na missa no domingo? E não, tipo, na sexta-feira? Podia ir na missa na sexta lá? Eu Não, sou um cara... porque isso aí é uma questão bíblica e da tradição da igreja. É bíblico porque Jesus ressuscitou, né, no primeiro dia da semana, domingo. Ele foi aparecer aos discípulos diversas vezes no primeiro dia da semana, domingo. E os cristãos, no decorrer da história, eles passaram a celebrar diferentemente dos judeus, que celebravam no sábado. Os cristãos, né, passaram a celebrar como memória do Cristo ressuscitado no domingo, dia do Senhor. E aí criou-se, né, essa tradição, esse sentido de fazer memória à ressurreição de Cristo. Então, o domingo tem esse significado, né? É uma memória também da aparição de Cristo, né? Cristo aparece no primeiro dia da semana. E Então, o... Outro dia eu tava... Eu vi, acho que foi um podcast também, e... Falou alguma coisa, eu não sei o certo, mas eu vou falar aqui, o senhor me fala, me vamos dá a sua ver, ideia né? mais ou menos. Aham. Que o catolicismo, ele não abandonou o judaísmo. Ele é tipo como se fosse uma evolução do judaísmo. Jesus era judeu, e aí ele veio e trouxe uma nova aliança. É uma nova aliança. Mas os judeus que não quiseram seguir. Não que Jesus tenha rompido com o judaísmo e tenha criado uma coisa. Eu não sei se estou Po- passando bem a ideia, Podemos assim. dizer assim, que o É um, cristianismo, ele nasce ele nasceu do do judaísmo, judaísmo. né? Porque assim, Até o primeiro, o Velho Testamento, ele é a base judaica, né? a igreja também considera o judaísmo como os nossos irmãos Irmãos. e pais na fé, Sim, porque vem deles, vem né? deles. O cristianismo nasce deles, só que, como você mesmo disse, é uma nova aliança. A nova aliança. Com Cristo, né? Nós encontramos o que? A nova aliança, nova vida, a verdade, o significado, né? Então acontece um rompimento, né? Mas se a gente considerar a história da igreja, veremos que os primeiros cristãos eram judeus. É, Então traz essa tradição, esta visão, esta religiosidade. Então muito do que nós temos no catolicismo enquanto simbologia tem raízes lá no Antigo Testamento e na prática cristã. Mas o cristianismo é uma religião totalmente nova, né? Porque no judaísmo não se reconhece Cristo como Messias, né? No cristianismo, Cristo é o Messias esperado, mas ele é o Filho de Deus que se fez carne e deu a vida por nós numa cruz para a nossa salvação. muito Então bonito. tem uma origem, Tem origem, mas não é a é, mesma coisa, né? não, se diferencia, Diferença. né? O judeu não reconhece Cristo como Messias, né? Entendeu? Entendi, entendi. Tem mais uma aqui, vamos. Coisa simples, né? Não tem nada polêmico. Ai, meu Deus. Vamos lá. Não, não. Sobre a Virgem Maria, a nossa mãe, né? E por que será que os protestantes têm uma barreira tão grande com a Virgem Maria, sendo que, assim, eu falo sobre a minha visão de leigo, né? Minha visão de leigo, ela é a mãe de Deus, não é qualquer pessoa que vai ter o direito de receber o Filho de Deus no seu ventre, né? Não é qualquer pessoa que vai ter a capacidade de gerar, educar, né? O Filho de Deus. Então ela é uma pessoa especial só por isso, fora todo o resto. Mas só por isso ela já seria uma pessoa muito especial. Por que será que eles têm essa visão que ela é só mais uma? É só uma pessoa qualquer? Aonde você acha que surgiu isso? Olha, eu acho que é assim, a gente não pode generalizar, porque quando nós falamos de protestantismo, igreja evangélica, existem diferentes grupos, né? É, sim, Ramificações. Então não é uma coisa uniforme, padrão, né? Então varia muito de grupo para grupo. Muitos grupos não têm o culto à Virgem,
não tem o culto com as imagens, não tem essa figura presente, mas respeitam a Virgem Maria. Tem muitos evangélicos que têm o carinho, o respeito, mas não possuem essa tradição católica da chamada comunhão dos santos, a intercessão dos santos, a presença da Virgem Maria no dia a dia da igreja, né? Então, eu vejo também que há uma questão também que algumas igrejas enfatizam muito essa diferenciação entre igreja católica e igreja protestante, né? Usa justamente a Virgem Maria e os santos para poder dar É a porque, querendo ou tipificação não, exata ali. é uma diferença Uhum. muito forte, né? Mas eu tenho visto que tem aparecido, pelo menos eu tenho visto agora, talvez por causa das redes Ah, sociais, pode ser. que tem algumas pessoas, alguns irmãos protestantes que têm um carinho por Nossa Senhora. Será que é por causa das redes sociais que a pessoa começa a ver mais coisa, entender mais coisa? É porque a Bíblia não coloca o seguidor de Cristo contra a mãe do seu Senhor. A palavra de Deus não coloca, então é um pouco contraditório É. você negar a figura de Maria porque é a mãe de Deus, né? Bem-aventurada é aquela que acreditou, né? Doravante todas as gerações me chamarão Bem-aventurado. bem-aventurado. Então, a palavra proclama a bem-aventurança de Maria, né? Todas as gerações, quer dizer, ela será reconhecida. O que a igreja evangélica protestante normalmente não tem é o culto, porque eles não têm essa ideia, essa teologia da intercessão dos santos junto a Cristo, a Deus. Eles não têm isso. Não faz parte da teologia protestante. Então é uma outra visão. Você tem sentido que a igreja está mais viva, tem mais jovens agora, por causa da rede social mesmo? O pessoal tem estudado mais, tem aprendido mais, está vindo mais para a igreja? Eu tenho percebido que as igrejas estão mais cheias. Minha percepção é certa ou não? É certa, mas eu acredito que não seja somente por causa das redes, mas porque a gente vive num mundo sem sentido, um mundo vazio. Então eu vejo que assim, muitos têm se sensibilizado e aberto, né, à experiência com Deus. As pessoas têm encontrado na religião, no religar-se com Deus, um sentido, uma razão para a sua existência, um significado, um encontro com Deus, que tanto falamos da sociedade. Então a religião te coloca nesse processo de espiritualidade, quer dizer, trazer a, a fé para a vida. Então as pessoas têm procurado. Agora, as redes sociais colaboram no sentido do quê? Da propaganda, do chamado, da divulgação. É, é uma oportunidade para as pessoas terem acesso, né, a um conhecimento que talvez elas não teriam de outra forma, Sim. porque não comparecem na igreja. Então, as redes sociais tornam a fé mais próxima das pessoas, né? Qualquer um hoje em dia tem celular. Sim. Por ali você pode ouvir uma pregação, ouvir um louvor, uma adoração, você pode conhecer melhor a igreja, tirar dúvidas, participar de um podcast. Pô, eu não sabia que a igreja era assim. Nossa, Jesus falou isso. Então, assim, ao mesmo tempo que as redes sociais podem confundir e perverter também, ensinar Sim. muita coisa distorcida no campo da fé, até fanatismos, mas ela também tem um ponto positivo, que é a irradiação da palavra de Deus. Então ela tem um potencial evangelizador muito grande. Com certeza, se Jesus passasse hoje, né, se nós vivêssemos a encarnação hoje, com certeza ele usaria Com o certeza. microfone, o podcast, as redes sociais para falar da mensagem do Pai ao mundo, né? Legal, padre. Vou falar agora da Train Hard Nutrition, que é nosso patrocinador oficial. Pré-treinos incríveis. Temos 6 pré-treinos variados. Pré-treino para quem quer aumentar a testosterona, pré-treino para quem quer perder gordura, pré-treino com mais estimulante, quem quer ficar ligadão, o pessoal gosta de ficar bem acelerado. Tem creatina com betalanina já misturado, creatina pura, vários itens. Nossa linha está bem grande. Vale a pena entrar no site e pesquisar. O site é trainhardnutrition.com.br. Entra lá, escolhe o seu produto, usa o meu cupom Flávio10 e tenha 10% de desconto. Tá legal? Padre, é um prazer ter recebido você aqui, o senhor aqui. Achei muito legal o nosso bate-papo, só que achei curto.
né? 1 hora tá ficando curto para fazer nosso bate-papo, ainda mais quando a pessoa tem tanta coisa para passar igual o senhor. Tá tanto de treino. Depois você vai passar um treino para mim, para eu poder me recuperar. Acho que Tô tem. meio gordinho. Vamos resolver isso aí, viu? Vamos resolver isso. Vamos fazer uma E dietinha aí. obrigado pela catequese também. É igual eu falei, às vezes a gente passa, vai na missa e tem fé, mas a gente acaba não percebendo os detalhes ali, os sinais, o que quer dizer, né? Os gestos, o que quer dizer, e aos pouquinhos a gente pode ir ali dando uma ideia para as pessoas. A gente não pode esquecer, assim, por mais que a gente tenha a fé também é um conhecimento que é assimilado, né? Ela tem que ser absorvida, né? Enraizada. Eu gosto muito daquele texto bíblico em que Jesus explica as Escrituras para os discípulos de Emaús, né? Eles não tinham entendido que o Cristo deveria sofrer. E aí Cristo vai contando desde os profetas da lei e começa a esclarecê-los, né? E aí abrem os olhos, né? Abrem o coração arde, eles reconhecem o Cristo vivo caminhando entre eles. Então a fé é acreditar em Deus, mas ela Ser também abastecida também. deve ser abastecida, assimilada, compreendida também pela razão, né? Legal. Porque só pode amar aquilo que a gente conhece. Conhece. Então é importante aprender, conhecer, estudar, fazer teologia. Legal. É muito importante. Padre, quem quiser encontrar o senhor, assistir uma missa com o senhor, de repente se confessar com o senhor, vai onde? Vai na paróquia Santo Antônio do Gopoúva, lá em Guarulhos. Largo Santo Antônio, número 7. Ah, ela tem rede social, a Tem paróquia? a nossa paróquia Santo Antônio Gopoúva. E o senhor tem rede social? Posta Tem. treino? Às vezes. Fala, Nem tudo eu coloco nas redes sim, sociais, né? Eu coloco uma coisa ou outra, mas sempre eu coloco um misto é daquilo que eu fechado vivo. ou Não, é aberto? é aberto, Se quiser né? passar pro pessoal É seguir o senhor lá? Padre Edson 1980. Isso aí. Nasceu numa década boa, né, padre? Década de boa. Bons tempos, né? Bons tempos. O meu é Flávio Tavares, BJJ, segue lá. Curte nosso podcast, passa pro seu amigo, compartilha com os amigos, deixa uma dica para eu poder melhorar. Se tiver uma pergunta que eu não fiz aqui, o padre queira fazer numa próxima edição, caso ele possa voltar, manda aí que eu vou anotar para a gente perguntar numa próxima, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até mais, padre. Foi um Até. prazer. Deus abençoe. Amém.